Salve, salve! Professor Jadiel, dando sequência, né? A gente vai continuar destacando aqui a parte de problemas envolvendo aí conjuntos, claro que trabalhando essa relação de operações. E agora a gente vai destacar aqui as operações com 3 diagramas. Professor, tem o mesmo raciocínio dos problemas com 2 diagramas? Sim. O que a gente tem que observar é que vai aumentar um diagrama a mais e a gente precisa começar aqui, quando essa interseção ela for conhecida, pela interseção entre os 3. Então, o primeiro passo aqui, ó, é trabalhar com a interseção dos 3 conjuntos. E depois a cada 2 conjuntos. Perfeito? E depois os conjuntos individuais, ó. Depois os conjuntos individuais. Então, veja que a gente está falando de interseção e, por último, conjuntos individuais, porque é aquela ideia, a gente vai complementando, a gente vai executando as subtrações e a gente vai fazendo essas complementações. Lembrando que é muito importante o quê? Quando tem relação apenas, somente, não há subtração, né? A gente vai lá e representa esse valor sem, né, subtrair. Perfeito? Vamos lá? O professor mostra isso em exemplo aí, para a gente entender, né, de uma forma mais prática. Claro, com certeza. Sim. Então vamos lá, o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Aqui a gente está falando o quê? De conjuntos individuais. A e B, A e C, B e C. A gente está falando da interseção entre 2 conjuntos. E aqui o que que aparece? A, B e C. Opa, então ó, o primeiro que a gente vai representar é isso aqui. Então, nosso ponto de partida, né? O nosso ponto de partida está aqui, a interseção entre os 3. Perfeito. Então, a gente vem aqui, ó, e representa essa interseção aqui. Ok? Beleza? Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó. Observe o seguinte. Quem está aqui nessa região está dentro do conjunto A? Está, professor. Quem está nessa região está também dentro do conjunto B? Está, professor. E quem está nessa região também está dentro do conjunto C? Também está, professor. Pronto. Então, é a interseção entre os 3. Perfeito? Ok. Beleza. Certo. Nosso segundo ponto agora, ó, é a interseção a cada 2 conjuntos. Então, aqui, ó, é o nosso segundo passo. Então, o nosso segundo passo agora é representar essas interseções entre cada 2 conjuntos. Sim, a gente tem aqui que entre o conjunto A e B, essa interseção é 30, ó, é igual a 30. A interseção aqui é igual a 30. Perfeito, beleza. A e B, qual é a interseção entre A e B? Ó? A interseção entre A e B é isso aqui, ó. Isso aqui é a interseção entre A e B. Ah, professor, eu pensei que fosse só esse pedacinho ali em cima, já que tem o 10. Não. Isso aqui é a interseção entre A e B. Ou seja, se você apagasse o conjunto C, exclui o conjunto C, pega essa linha, apaga tudo aí. Não é essa a interseção entre A e B? Isso, só que já tem 10 dentro dessa interseção. Né? Já há 10 aqui dentro dessa interseção, certo? Então, a gente vai ter que ter aqui nessa interseção, ó, veja que essa interseção aqui, essa junção aqui, a gente tem que ter quanto aqui, ó? Ah, professor, a gente tem que ter 30. Ok, então isso aqui tem que totalizar 30. Se a gente já tem 10, a gente vai completar com 20. Perfeito? Ó, então 20 com mais 10 fica quanto? Fica 30. Então a gente está totalizando essa interseção entre A e B, que é 30. Professor, eu imaginei que essa interseção aí, ó, que esse 30, eu iria colocar aqui, ó, a interseção entre A e B, que eu iria colocar aqui esse 30. Se a questão mencionasse assim, ó, apenas A e B 30, aí sim, lembra que o apenas a gente não faz a subtração. Caso aparecesse o apenas, a gente colocaria o 30 aqui especificamente, mas não foi isso que apareceu, perfeito? Por isso que tem que ter a subtração, ó, 30 menos 10, 20. A gente vai sempre complementando, né, com esse valor dessa diferença, perfeito? Ok, beleza, vamos lá. Próximo que a gente tem aqui, A e C. A e C tem que ser 50.
A e C, professor, A e C é tudo isso aqui, ó. Exatamente, ó. Tudo isso aqui é A e C. É o encontro aqui do conjunto A com o conjunto C. E a gente pega toda essa parte oval aqui, essa bola de futebol americano, né? Então a gente pega toda essa parte oval aí, ó. Então isso aqui tem que totalizar quanto? 50. Então isso aqui tem que totalizar 50. Perfeito? Beleza? Vamos lá. Só que a gente já tem 10. Então, o que a gente vai fazer? Lembra? Tem que executar subtrações, professor. Então, 50 menos 10, quanto? 40, ó. Então, beleza, a gente fez a representação desse 50. Então, 40 com mais 10 é igual a 50. Já totalizou aí. Tranquilo? Ok, beleza. Vamos lá. Certo. Agora, a interseção entre A e C, professor, tem que ser 40. Então, ó, a interseção entre B e C tem que ser 40. Então, B é essa parte e C é essa parte, não é isso? Então, a gente tem que totalizar aqui, ó, 40. Isso, exato. Então, tem que totalizar aí 40. Certo. Porém, é a mesma relação, ó. Já tem quanto aqui? Já tem 10. Então, 40 menos 10, 30. Então, a gente vai subtrair aqui, ó, 40 menos 10, 30. Porque somando 30 com mais 10, 40. Não tem a palavra apenas, somente. Então, tem que subtrair. Quando não tem essa palavra apenas, somente tem que subtrair. Perfeito? Beleza. Certo. E aí tá dizendo o seguinte, ó. Então, terceiro ponto, né? O terceiro passo que a gente vai executar aqui, ó, é o que? Os conjuntos individuais. Então, o conjunto A tem que totalizar 100. Quanto já tem dentro do conjunto A, professor? Tem 40 com mais 20 com mais 10, ó. Então, tem aqui um total de 70. Opa! Então, para totalizar 100, veja que isso aqui tem que totalizar 100. Então, para totalizar 100 aqui, a gente tem que colocar mais quanto aqui? 30. Perfeito? Fechou 100, ó. Colocando 30 aqui, 100. O conjunto B, o que a gente tem dentro do conjunto B? A gente tem 30, a gente tem 20 e a gente tem 10. Professor, e esse outro 30 ali? E esse 40 aqui não está dentro do conjunto B. 30 está dentro do conjunto apenas A e o 40 está dentro do conjunto A e letra C. Não está dentro do conjunto B. Então, dentro do conjunto B, veja, ó, dentro do conjunto B é isso aqui, ó, que está dentro do conjunto B. Esse diagrama B. A gente tem o que aqui? 30, 20 e 10. Perfeito? Ok. Beleza. E aí, quanto que a gente tem aqui? Professor, a gente tem 60. Certo. E aqui está dizendo que tem que totalizar quanto nesse conjunto B? Tem que totalizar 80, professor. Ah, então para totalizar 80 aqui, a gente vai ter que completar com 20. Então, ó, 60 com mais 20, 80. Perfeito? Ah, professor, perfeito. Beleza. O conjunto C, a gente tem 40, 30 e 10. Então, quando a gente soma isso aqui, vai dar quanto, professor? Vai dar 80. Não é isso, ó? Dá 80. Então, perfeito, beleza. E o conjunto C, a gente tem que totalizar quanto? 120. Então, para totalizar 120 aqui, a gente tem que completar com 40. A gente tem que completar com 40. Pronto, finalizou, fechou, né, o conjunto. E aqui agora a questão pode perguntar o que ela quiser. Então, o elaborador que vai da imaginação do elaborador, ele poderia perguntar assim, ó, quantos, né, quantos participantes aqui responderam apenas C? 40, né? A quantos participantes aqui, né, quantas pessoas responderam que participa de A e B, mas não participa de C? Então, participa de A e B, mas não participa de C. Então, seria fora esse 40, seria o restante todo, ó. A ou B, participa de A ou B, mas não participa de C. Participa de A ou B, mas não participa de C. Então, ó, participa de A ou B. Então, A ou B seria isso aqui, ó, mas não participa de C. Então, veja, né? Se eu pegar isso aqui, opa, minto, né? Aqui que eu participo de A ou B, minto, viu? Depois eu vou fazer outra pergunta. Quantos participam de A ou B? Então, é isso aqui tudo, ó, A ou B. Então, vou somar A ou B. Perfeito? Então, quantos participam de A ou B? Então, eu somaria o quê? 30 mais 20, mais 20, mais 30, mais 10, mais 40. A ou B. Quantos participam de A ou B?
Certo, mas a pergunta poderia ser o seguinte, ó, quantos participam de A ou B, mas não participam de C? Então, A ou B pode estar dentro de A ou de B, mas não participa de C, ó. Então, seria isso aqui, A ou B, mas não participa de C. Ok? Ó, A ou B, mas não participa de C. Não opinaram por C, não responderam C. Né? Então, veja que está dentro de A ou B, mas não responderam C. Ok? Então, seria 30 mais 20 mais 20. Ok? Ou então, poderia perguntar assim, ó, quantos opinaram por apenas um dos três, né? Apenas um dos três. Então, apenas um dos três é aqui, ó, o 30, opinou apenas por um dos três. Então, esses 30 pessoas opinaram apenas por um dos três. Esses 20 também opinaram apenas por um dos três, só, apenas B. Né? E esse 40 também por apenas um dos três, que é o apenas C. Então, seria o apenas A, mais o apenas B, mais o apenas C. Então, somaria 30 mais 20 mais 40. Ok? Beleza? Ou poderia perguntar o seguinte, qual foi o total de entrevistados aqui? Qual é o total entrevistados? Então, somaria tudo que está aqui dentro dos diagramas, né? Todos esses valores dentro dos diagramas aí, eles seriam somados, perfeito? Beleza? Né? Mas claro que isso a gente vai treinar, né, bastante aí no próximo bloco. A gente vai, né, colocar a mão na massa. Até breve.